Boa noite, aqui é a Michele. Hoje a gente vai iniciar mais um bate-papo nosso sobre como ter um tempo de qualidade com os nossos filhos e principalmente quais são os principais sabotadores desse nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu vou colocar aqui o tema, vou tentar fixar e já volto para conversar com vocês. Eu sempre esqueço como é, lembrei. Vamos lá. Consegui colocar. Sejam muito bem-vindos, muito feliz de ter vocês aqui. Jussara, Janali, quem mais está aqui que eu não vi? A Jacira. Vamos lá conversando. Vou esperar chegar mais um pouquinho de gente. Eu queria pedir para vocês clicarem aqui nessa setinha e enviar para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, para aquele cuidador que precisa entender um pouco mais sobre tempo de qualidade. E mais que entender sobre tempo de qualidade, porque esse é um tema que eu já venho falando aqui, né, há algum tempo. É saber o que nos rouba o nosso tempo de qualidade com a criança, o que nos impede de ter um tempo de qualidade efetivo com a nossa criança. E também esclarecer alguns pontos que eu julgo assim muito importantes para que a gente saia desse lugar de 10 minutinhos tá bom. Um beijinho ali de bom dia, boa noite e mais 10 minutinhos tá o suficiente, né? É preciso que a gente quebre uma série de crenças limitantes a respeito da nossa conexão com os nossos filhos, né? De como ter com eles um tempo efetivamente saudável, efetivamente gostoso e que seja bom não só para ele, mas que seja bom para mim também, né? Que seja nutritivo para mim também, que eu faça com prazer, com felicidade, com dedicação, com interesse. E hoje eu trouxe, aliás, eu não vou falar, né? Vou deixar pro final. Hoje eu vou terminar a live de uma maneira diferente e que é com algo que me tocou muito quando eu li e eu queria dividir com vocês. Então, espero que vocês fiquem aqui um pouco mais comigo para a gente poder conversar sobre isso. E como vocês estão? Vocês têm dificuldade de ter tempo de qualidade com os filhos? Como que é o tempo de qualidade aí? Como que é o tempo de vocês com as crianças na casa de vocês, sobretudo nessa quarentena, né? Porque eu sinto que durante esse tempo a gente está muito mais exausto do que o normal, né? E as nossas relações estão muito mais intensas, né? Não só por estarmos sempre ali, né? Juntos, mas também por estarmos à flor da pele por várias questões, né? O que demanda uma gerência emocional muito maior de nós, adultos, porque nem é de se esperar isso de uma criança, né? Porque se a gente muitas vezes não consegue se conter nas nossas emoções, né? Organizar as nossas emoções para expressá-las de maneiras positivas, como a gente vai esperar isso de crianças, sobretudo essas crianças mais novinhas, né? A Jacira tá falando que ainda não tem filho, mas que aprende muito comigo. Obrigada, Jacira, que bom te ter aqui.
Tá intenso, né, Janalha? Imagina que também tá. Acho que todo lugar tá, né? Onde não está é porque tem alguém que não quer compartilhar o seu estado real ali em família, porque é natural, né, que esteja. E é até importante que esteja, porque eu sinto que são oportunidades que a gente tem de desenvolver ele com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com aquelas pessoas com quem convivemos, né? Desenvolver uma relação com oportunidades de crescimento pessoal, né? Para nós que somos adultos e também para a criança, no que diz respeito, sobretudo, ao aprendizado dela, não é mesmo? A Jussara tá falando que tem um de 1 ano e outro de 4. Eu sei, às vezes parece que você vai ficar doida. Não vai ficar, não. Fica aqui comigo. Eu sei que você sempre tá, que doida você não fica, não. Faço o possível para estar junto com eles nessa correria do dia. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse nosso possível. E como que é importante a gente exercitar o nosso possível, né? Sair de regrinhas, sair de 10 minutinhos tá bom, ou nossa, eu tenho que ficar o dia todo, tenho que ser praticamente aquelas menininhas, né, que ficam lá nas torcidas. Vocês lembram o nome? Escreve aqui pra mim, se alguém lembrar. Aquelas... eu esqueci o nome, gente, me ajuda. Que faz lá a festa, né, com a torcida. A gente não precisa ser essa pessoa, né? Nem sempre dá, né, Jussara? Mas faz o possível. E é sobre isso que a gente precisa pensar, sobre a nossa possibilidade e o quanto nós estamos abertos a essa possibilidade, tá? Porque é bem necessário que a gente olhe com atenção se realmente a gente está dando o nosso possível, se a gente está ali, né, usando esse possível, que eu sei que não é o seu caso, mas eu confesso que foi o meu muitas vezes. Eu faço o meu possível, mas eu tô cansada, então eu priorizo o meu cansaço e uso ele como uma desculpa, né? Eu já tive muito nesse lugar também. E aí a minha consciência, o meu aprendizado, é o que eu falo, gente, a gente precisa trazer o aprendizado daqui e colocá-lo aqui, porque ele só entra em movimento quando ele vem pra cá, né? Ele só nos faz entrar em movimento quando ele vem pra cá, porque o conhecimento aqui, ele é conhecimento, a gente vira um aprendedor, mas quando a gente traz ele pra cá, a gente exercita o que a gente aprendeu, né? E quando a gente exercita, ele se torna eficaz, e sendo eficaz a gente vê os resultados. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joinha pra mim, por favor, se tá tudo ok, ou se não tiver, por favor, me avisem. Isso, animadora de torcida. A gente não precisa ser animadora de torcida dos nossos filhos. Obrigada. Tá ouvindo bem? Então ótimo. Então vamos começar? Então, por que nem sempre a gente consegue ter um tempo de qualidade com os nossos filhos? Por que nem sempre é prazeroso? A gente fica empurrando com a barriga e, daqui a pouco eu vou. Ou pior, sempre a gente tem um não, né? Agora eu não posso. Principalmente se as crianças são maiores, porque as crianças menorzinhas, elas demandam de nós, aliás, elas necessitam de nós para as mais básicas, né? Para as coisas mais básicas que se tem. Precisa de nós para que troquemos uma fralda, para que demos um banho, para que as alimentemos ou, né, entregamos a ela o alimento. E aí esse brincar, eu percebo que ele é mais genuíno, né? Esse estar com a criança é mais genuíno. De acordo com essa criança vai crescendo, né? De acordo com que ela vai crescendo, a gente esquece que, apesar de ter autonomia para algumas coisas, são apenas crianças e vão querer ficar com a gente, né? E vão querer brincar com a gente. E vão querer ter um tempo legal com a gente, mostrar uma coisa legal, falar sobre alguma coisa que é importante para ele. E que bom, né? E aí eu quero fazer um gancho aqui
e falar de adolescente bem rapidamente, porque, né, muitas mães falam assim, mas meu filho, ele fica dentro do quarto, ele se prende dentro do quarto, eu não tenho uma relação íntima, né, de emocionar, de intimidade emocional com ele. E como foi, né, essa infância, essa primeira infância ali do 0 aos 7 anos da criança? Ela teve um espaço acessível, né, pra gente? Ela conseguiu acessar esse pai e essa mãe com facilidade, né? Esse pai e essa mãe foi presente no sentido de brincar, de atender as necessidades. E quando eu falo em necessidades, eu tô falando de necessidades que são vitais para ele, como brincar, como interagir, né? E como que era essa interação? Como que ela acontecia? Você sente isso no seu filho de 4 anos, né? Pois é, e eles demandam, e eles querem a gente. Porque com a de 1 aninho ali, é muito fácil, né? A gente estar com eles. Porque eles precisam de nós de uma maneira mais efetiva, né? Enquanto de 4 anos ele já tá maiorzinho, às vezes ele vai no banheiro sozinho, ele consegue se alimentar sozinho. E aí a gente percebe, né, principalmente quando a gente tem 2 filhos, que a criança está começando a fazer coisas que não são pertinentes à idade de 4 anos, e isso é para chamar a nossa atenção, né? E não se atenta que isso é para chamar a nossa atenção. Boa noite, Josi, que bom que você está aqui. Ei, Cici, que bom que vocês vieram. E a gente esquece que eles estão fazendo isso para nos chamar a atenção, porque eles querem a gente, porque eles veem o tempo todo o bebezinho com o pai, com a mãe ali pertinho, né? Porque para ele não vai diferenciar o de 4 anos, o maiorzinho não vai diferenciar que a mamãe tá trocando, que a mamãe tá limpando. Vai ver que a mamãe tá rindo, tá com o bebê no colo, tá interagindo mais com ele. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lá. O que de fato nos impede de ter uma relação mais genuína com a criança, uma interação mais genuína, ser mais presente com os nossos filhos? Qual que é o nosso grande sabotador, né, do nosso tempo de qualidade com o nosso filho? Vamos falar sobre isso agora. E eu percebo que são 2 os maiores. O primeiro deles, a primeira, né, são as nossas crenças limitantes. O que são as nossas crenças limitantes? São as verdades que a gente constrói pra gente, né, ao longo da nossa vida. É aquilo que se torna verdade absoluta para nós e a gente leva pra nossa vida como algo que é intocável. É aquilo e acabou, né? E essas crenças limitantes, elas não são verdades, não são necessariamente verdade, né? Elas são construídas com base nas nossas experiências pessoais, com as nossas vivências e como a gente reagiu àquilo. Como que foi a nossa experiência com determinada questão, né? E a partir daí a gente constrói essas nossas crenças limitantes. E por que elas são tão poderosas assim na nossa vida, né? Porque elas atuam em nível inconsciente, não em nível consciente. E a gente sabe, né, a ciência já explica que entre 90% e 98% das nossas ações são direcionadas por aquilo que está no nosso inconsciente. Então, as nossas crenças limitantes, elas acabam direcionando os nossos pensamentos, que direcionam os nossos sentimentos, que por sua vez direcionam as nossas ações. É uma cadeia muito potente aí no que diz respeito à nossa ação, né? Enquanto mãe, principalmente, como educador e como cuidador principal ali daquela criança, né? E a nossa tomada de decisão em relação ao nosso filho acaba sendo direcionada por aquilo que a gente pensa, né? E mesmo que não seja consciente, né? Isso vai direcionar as nossas ações. Isso vai mudar e vai moldar o nosso olhar para o nosso filho. Isso não só para o nosso filho, né? É importante que a gente saiba que é para todas as questões da nossa vida. E aí, que tipo de crença limitante que a gente traz a esse respeito? Por exemplo, criança tem que brincar sozinha. Isso mesmo, Jacira, são muitos bloqueios que a gente
que a gente acaba transmitindo inconscientemente, né? É verdade. E vamos falar um pouco, então, sobre essas crenças limitantes, né? Que tipo de crença limitante que você traz a respeito do que é ser criança e de como essa criança se relaciona com o mundo ao redor dela, sobretudo com a gente que é mãe, né? Criança tem que brincar sozinha. Eu sou adulta, eu não tenho tempo para brincar, né? Minha vida é muito séria para eu ficar brincando. Eu não gosto de brincar. Eu falo que eu amo pro meu filho, eu dou banho, eu cuido, mas eu não sento com ele e brinco, porque afinal de contas isso não é coisa de adulto, isso é coisa de criança, isso não é coisa de adulto, né? E eu tenho tempo, não tenho tempo, eu tenho que cuidar da casa, eu trabalho fora, ou eu só trabalho em casa e as demandas são muito grandes. Então tudo isso, né, entra no pacotão que tá aqui, ó, né, que tá no meu inconsciente e que me direciona quando eu me jogo para a vida, né, me direciona ali na minha relação com o mundo, sobretudo porque conduz a minha forma de pensar, a minha forma de sentir e, consequentemente, a minha forma de agir. Tá claro, gente? Isso faz sentido para vocês? Como que as nossas crenças limitantes, né, elas muitas vezes nos afastam daquilo que é mais genuíno em nós, né? Porque quando a gente era criança, a gente estava bem ali ligado ao nosso ser essencial, ao nosso íntimo mesmo. A gente escutava, né, o que o nosso coração queria dizer, a gente entendia o que de fato estava vivo ali dentro da gente, as nossas necessidades, e as expressava. Isso era muito genuíno. A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai construindo as nossas crenças, né, de acordo com o que a gente vive. E aí, a partir dessa construção, é como se eu colocasse um óculos com um filtro, e a partir desse filtro, eu enxergo o mundo. E é de acordo com o que eu enxergo, que eu sinto e que eu ajo, ok? Outro ponto que é importantíssimo, né, a gente se atentar, e isso é típico da nossa geração, né, é a nossa relação com as redes sociais, a nossa relação com o uso de telas. Isso é algo também que influencia diretamente na nossa relação com todos ao nosso redor, e principalmente com os nossos filhos, né? E por que, Michele? Por que o celular ele interfere na minha relação com meu filho? Por que ele é um grande sabotador do meu tempo de qualidade com meu filho? Porque o celular, as telas, elas roubam o nosso tempo. A gente não percebe. A sucessão de imagens, a sucessão de cores é muito rápida. E isso é viciante para o nosso cérebro, isso é interessante. E sem contar, né, com essa questão, ainda tem outra, que é maior, né, que é você ter ali à mão, ter acessível à sua mão quase tudo que você precisa. Você paga a conta no celular, você compra as coisas no celular, você tem ali no seu celular a sua agenda com suas atividades, tem o e-mail, então você pode fazer tudo ali. Então você acaba que fica o dia inteiro com ele na mão, né? E isso joga a gente num buraco, porque o tempo passa, e quando você vai ver, tem, sei lá, 2 horas, 3 horas que você tá ali com o celular na mão, e às vezes a criança tá ali, papai, mamãe, aí você só faz assim, ou daqui a pouco, agora eu tô trabalhando, ou agora eu tô fazendo não sei o quê, ou às vezes nem fala nada, né? E o que a gente cai, né, naquilo que os especialistas chamam de parentalidade distraída, porque a gente está totalmente distraído, né? A gente se distrai ali e esquece que a vida acontece aqui, a vida acontece no agora, a vida acontece nesse momento e tá ali ao meu redor. A vida tá acontecendo, eu tô ali no celular, né? E como que isso é prejudicial, né? Não só para a nossa relação com os nossos filhos, mas para nossa relação com a gente mesmo e com o resto do mundo, né? Das outras pessoas, às vezes no trabalho, às vezes no estudo, né?
Os vestibulandos estão ali precisando estudar, mas às vezes estão se desconectando de tudo para se conectar na internet, nas redes sociais. Então, o que a gente tem que ficar bem atento é com a qualidade do nosso uso, né, desses eletrônicos, do celular. Como que está a qualidade da minha relação com as redes sociais. E se de tudo você perceber que sim, tá influenciando de uma maneira negativa na sua relação com o seu filho, vamos tentar mudar isso. E a forma que a gente tem de mudar é se monitorando. E talvez num princípio, aí no início, né, dessa sua mudança de hábito, seja necessário você colocar um timer. Estipula um número de horas ou número de minutos que você vai se permitir estar ali concentrado no seu celular, para que você faça tudo o que você precisa, que você necessita e o que você deseja fazer, né? Que são coisas diferentes, a necessidade e o desejo. Estipula um tempo, coloca no celular e pede para ele te avisar. Avisou? Vamos sair, vamos desligar, ou vamos colocar no silencioso, ou vamos pelo menos colocar longe das nossas mãos, né? Vamos deixar ali. Porque isso vai evitar de você se distrair, porque a gente distrai, gente. Tudo bem distrair, é humano a gente distrair, né? É normal a gente distrair, porque como eu disse, é uma sucessão de imagens, de cores, um acesso muito fácil às informações, ao e-mail, às redes sociais, né, a livros, a tudo. E o tempo passa, a gente acaba se distraindo mesmo, né? E se a gente sabe que distrai, por que não nos educarmos para isso, né? Eu já falei aqui, tem uma fala do Rudolf Steiner que eu amo, que eu trago isso para minha vida. Todo o processo de educação é, senão, um processo de autoeducação, né? E os nossos filhos são os nossos mestres, são os nossos condutores nesse nosso processo de autoeducação, de autoconhecimento, né? E são, assim, a força motriz para a nossa transformação, no que diz respeito às mães, né? Não só isso, né? Não só os nossos filhos, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade que eles nos dão de nos transformar, né? Então, é importante que a gente fique atento a essa questão. Boa noite, Fabíola. Que bom que você está aqui. Obrigada. E eu fico muito feliz, gente, porque eu sempre vejo que mulheres que ainda não se tornaram mães, eu vejo vovós aqui e eu vejo mães aqui, né? Que bom que esse lugar tornou um ambiente seguro emocionalmente para vocês se expressarem, para vocês se sentirem acolhidas. Que vocês sempre, né, estão me dando retorno de que se sentem à vontade para falar das suas dores, das suas dificuldades, né, das suas vulnerabilidades. Porque aqui não é um lugar onde tem certo ou errado, onde tem melhor e pior, né? O que acontece é que, como alguém que pesquisa, alguém que estuda, alguém que tem conhecimento e busca um conhecimento constante nessa área, eu tenho e eu fico feliz em poder dar a mão para as pessoas que querem buscar mais informação também, né? Que querem exercer uma maternidade mais presente, querem ser uma mãe mais consciente e agir com seu filho com intenção, né? Quando a gente coloca intencionalidade nas nossas ações, nas nossas relações, elas fluem melhor e elas acontecem de uma maneira mais saudável, né, emocionalmente. Então tá bom, né? Se a gente já sabe o porquê que o nosso tempo com o nosso filho é roubado, né? Porque muitas vezes a gente não tem nem disponibilidade emocional para brincar com essa criança, para estar ali interagindo com essa criança, é importante a gente saber mais uma questão, né? Porque se eu sei o que me tira o tempo, eu preciso entender por que esse tempo com meu filho é tão importante. E estudos já trazem isso, a neurociência já traz isso,
E é importante a gente se atentar também enquanto mãe. Por isso que informação, gente, informação transforma, né? O acesso à informação nos permite fazer escolhas. Porque se eu tenho informação, eu escolho, né? E eu escolho de maneira consciente. Eu quero melhor para o meu filho, então eu vou agir assim. Não, para mim tanto faz. Eu acredito que as relações podem acontecer, assim, fluir genuinamente. Eu não preciso de informação. Então, arque com as consequências, né? A gente sempre deve arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, o que a ciência diz, né, a respeito disso, o cérebro se desenvolve através das interações. A gente é um ser social, né? E como um ser social, as crianças precisam dessa interação para desenvolver. O cérebro delas, travou a língua aqui. O cérebro das crianças se desenvolve através da interação, né? E principalmente através do brincar. Por que através do brincar? Porque ele traz boas sensações e ele traz um desenvolvimento cognitivo, né? E nada melhor do que a gente se sentir bem. Quando a gente se sente bem, a gente aprende mais. E quando a gente possibilita, né, formas de aprender mais, o nosso cérebro se desenvolve mais, porque mais e mais sinapses são construídas. Eu vou falar mais sobre as sinapses. O que são essas sinapses? Elas são as conexões, né, entre um neurônio e outro. E quanto mais eles se formam, mais o cérebro se desenvolve, né? Olha que potência que há nessa relação, né? Essas conexões neuronais, ela é muito intensa e ela é muito rápida na primeira infância, que vai ali do 0 aos 7 anos de idade. E ela é maior do que durante a nossa vida inteira. Então, ela tem um salto, um pico aí nessa primeira infância. Então, a interação, ela é essencial, ela é vital para o desenvolvimento da criança, né? Não é uma questão que a gente diz, mas é só do ponto de vista emocional. Não, eu estou falando do ponto de vista físico, né? Do desenvolvimento da criança em termos de cérebro. O cérebro, estudos já trazem que cérebros de crianças que têm uma interação maior com a mãe, que ficam mais no colo, que são mais atendidas suas necessidades, o cérebro é maior. Então, o amor faz crescer, né? Tem uma historinha, gente, que eu gosto muito. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu escutei essa história quando eu estava grávida da minha segunda filha. Ela diz o seguinte. Quando foi feita uma experiência, né? Foi feita uma experiência na escola, com várias crianças. Elas receberam 2 potinhos. Um potinho com arroz cozido tampado. 2 potinhos com arroz cozido tampado. Para um deles, a criança falava, você é feio, enfim, falava um monte de palavras negativas. E para o outro, falava, você é importante, eu te amo, você é lindo. Como você está hoje? Você está crescendo. No final da experiência, abriram-se os 2 potes. O pote que recebeu afeto estava ok. O pote que não recebeu e que recebeu palavras negativas, o arroz apodreceu. E assim acontece conosco, né? Assim acontece com o ser humano. Assim acontece com as crianças, né? Se a gente quer que elas desenvolvam, a gente precisa cultivar o amor nelas, né? E aí eu não tô falando, é a Michele, bicho grilo, paz e amor. Não, eu tô longe de ser alguém assim que é paz e amor, né? Eu tô num processo constante de autoeducação e de autoconhecimento para eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais acessível, mais calma, e é um processo mesmo. E eu não sou dessas pessoas, né, que dizem, nossa, você precisa ter pensamento positivo. Eu acredito que pensamento positivo sem ação não leva a lugar nenhum, né? Então, não adianta eu ter aqui sem trazer para cá. É aqui que vai ter o movimento, né? E aí, voltando lá ao nosso assunto, essa formação de novas sinapses faz o cérebro desenvolver.
E esse desenvolvimento, né, sobretudo de novas sinapses cerebrais, de conexões neuronais, ela acontece sobretudo nesse primeiro setênio, do 0 aos 7 anos. E é nessa fase que a criança vai demandar mais da gente, vai demandar mais presença, vai demandar que atendemos mais as necessidades dela, né? E aí eu quero falar para vocês de uma maneira bem didática como que acontece o desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento do cérebro humano, né, das nossas crianças, o desenvolvimento do cérebro das nossas crianças acontece como na construção de uma casa, tijolinho por tijolinho. Eu quero colocar uma imagem aqui para vocês entenderem como que funciona. E esse tijolinho, na verdade, são dois tipos de tijolo, né? São os tipos de tijolo que são ligados ao afeto e os tipos de tijolo que são ligados ao estímulo. Então, o cérebro precisa de estímulo e de afeto, né? E isso é cientificamente provado. E como que é importante que nós saibamos disso, como que é importante ter informação para que criemos, né, os nossos filhos com uma qualidade melhor não só nas relações que a gente desenvolve com eles, mas também para que ele se torne um indivíduo bem desenvolvido, emocionalmente saudável, mas fisicamente saudável também, né? Que ele atinja a potência do seu desenvolvimento. E nós, mães, somos fundamentais para isso. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem como que a gente pode associar o desenvolvimento cerebral à construção de uma casa. Boa noite, Larissa, que bom que você está aqui. Confeitaria Era, que bom. Vamos lá, deixa eu achar aqui a imagem para colocar para vocês. Achei. Olha só, gente. Imagine a casinha, né? Como eu disse, tem dois blocos. O bloco do afeto, o tipo de blocos, né, direcionados para o afeto e o tipo de blocos direcionados para o estímulo. O bloco que está lá do ladinho do afeto, ele está ligado à inteligência emocional. E como que a gente vai possibilitar a criança a se desenvolver do ponto de vista emocional? Sobretudo dando para ela um espaço para ela expressar as suas emoções e ensinando essa criança a lidar com as emoções de uma maneira positiva, né? Não adianta eu deixar a criança se expressar e ela tá ali berrando, batendo em todo mundo, se machucando os outros e ainda quebrando as coisas da casa. Não. Eu tenho que explicar para a criança que tudo bem ela tá nervosa, que é normal, que a raiva ela sente no corpinho dela e estimular essa criança a entender como que ela tá sentindo essa raiva no corpo dela e ela buscar formas de expressar essa raiva de uma maneira aceitável, né? Por exemplo, quando você está com raiva, o que você faz, mãe? Quando você está nervosa? Aqui em casa tá muito bonitinho, porque as crianças dos dois falam, respire e conta, respire e conta. Mais bonitinho que outro dia eu realmente estava mais nervosa por uma série de coisas. Foi um dia muito intenso para mim. Eu até contei para vocês que eu tava com enxaqueca. E aí a mais nova falou assim, mamãe, não precisa ficar nervosa, respira e conta. Você quer um abraço? Isso enche o nosso coração, lógico, né? Você saber que você está educando de uma maneira para que a criança tenha condições de se expressar, e mais que isso, né? Quando ela sente que há algo errado, ela ajuda o outro também, né? A lidar com as emoções. Então, voltando lá à nossa casinha, tem um lado, né? Do afeto, os bloquinhos que estão ali direcionados para o afeto, e tem os bloquinhos que estão direcionados para o estímulo, né? E esse estímulo, ele acontece através do que eu proporciono para a criança, do raciocínio, o que eu proporciono para ela desenvolver, né? São os estímulos ligados às habilidades que ela vai desenvolver do ponto de vista cognitivo. Então, vamos lá. Como é que eu faço para tirar essa imagem? Vamos lá. Acho que agora eu tirei. Então, gente, é isso, né? Essa questão da criança ser estimulada e esse estímulo emocional
esse afeto são necessidades vitais. Se são necessidades vitais, é porque elas são necessárias para a vida dessa criança, né? Então, se agora a gente já sabe por que eu preciso interagir com a criança, por que é tão importante, tão necessário interagir com a criança, e se eu sei o que me rouba a possibilidade, o que me rouba a vontade, qual que é o meu grande sabotador que diz respeito a isso, né? Essa minha interação com a criança, eu preciso saber também como que eu posso construir um tempo de qualidade com o meu filho, né? E aí a primeira coisa que eu preciso te falar, e talvez você pense assim, mas isso é tão óbvio, e são questões óbvias mesmo, mas é importante que a gente se atente a elas, anote, coloque num lugar visível e sempre volte lá, porque a gente esquece, é tão óbvio que a gente esquece. Primeira questão é elencar as prioridades. E quando a gente elenca as prioridades, a gente precisa definir o que precisa ser feito agora e o que eu posso fazer depois. E colocar numa agenda, colocar numa lista e afixar onde a gente vê, né? Eu tenho o costume de usar um planner, né? Eu tenho o costume de usar a agenda desde a adolescência. Eu lembro que a primeira agenda que eu ganhei, eu estava na 4ª série, que hoje é o 5º ano, né? Do ensino fundamental. Eu nem sabia como usava uma agenda. Quem me deu, a colega que saiu comigo lá no Amigo Oculto, né, de final de ano da escola, ela me explicou. Eu falei, que legal, eu nunca tive, eu não sei usar, você me explica? Ela foi e me ensinou. E desde então, eu nunca mais abandonei as minhas agendas, e de 2 anos para cá, o planner. Então, elenque, né, o que é prioridade. E mais que isso, coloque o seu filho, um tempo com o seu filho nessa lista, né, de prioridades. Porque se você coloca, você se dispõe a fazer. E se você não coloca, você fica assim, depois, amanhã. Eu brinco com ele disso depois, né? E o que nos coloca em movimento, né? É preciso que a gente se coloque em movimento. E esse escrever, esse elencar faz isso, né? Nos possibilita a não deixar para amanhã o que a gente de fato tem que fazer hoje. O segundo ponto é ressignificar o brincar. Eu já falei aqui nos meus vídeos sobre brincadeira, sobre o brincar, tem destaque inclusive sobre o brincar. Aqui no Instagram tem um destaque que eu fiz sobre isso. Eu já falei sobre esse tema e como que a gente precisa ressignificá-lo. Porque às vezes a gente acha, né, que brincar, você vai sentar ali com a criança, vai pegar uma boneca, ou vai jogar bola com a criança, ou vai pegar algum jogo, brincar de massinha, que só isso é brincadeira. E a gente esquece que brincadeira é tudo aquilo que promove na criança bem-estar, prazer, alegria, satisfação e aprendizado também, né? A criança, ela aprende brincando. A brincadeira para a criança é como o nosso trabalho, né? A importância, o grau de importância de brincadeira na vida da criança está para nós como o grau de importância do nosso trabalho, né? E aí, se a gente ressignifica o brincar, esquece, né? Deixa de lado essa nossa crença limitante de brincar tem que ser de casinha, de boneca, ou de jogo, ou de massinha, e coloca leveza, intenção e interesa na nossa relação com a criança, a gente vê um mundo de possibilidades de descortinar na nossa frente, porque a gente percebe que a criança, ela não precisa e nem deveria ficar ali fadada aos espaços de brincar, né? Que são as brinquedotecas, que é aquele cantinho que você fez ali para a criança brincar, o quartinho de brinquedos. A criança não precisa disso, né? E ela merece mais. Ela merece muito mais. Isso para o desenvolvimento dela é super potente. Para o desenvolvimento também do senso de importância dela dentro da casa, para sua autoestima, né? É muito necessária. Então, aqui em casa acontecem duas questões assim que são muito claras, que eu percebo que o nosso tempo de qualidade se efetiva
quando isso acontece, eu vou falar para vocês o que é, e que para mim é uma vitória no que diz respeito a esse ressignificar do brincar, né? Porque antes eu me cobrava muito, eu achava que eu tinha que sentar ali, só assim eu estaria brincando com a criança. E não, né? A criança merece muito mais, ela merece acesso a todos os espaços da casa, ela merece participar efetivamente desse núcleo familiar que ela faz parte e se sentir importante ali também. Então, se você está na cozinha fazendo uma comida, deixa a criança participar. Você vai preparar um lanche, é curioso para ela, né? Usar uma faca. Lógico que você não vai chegar, vai colocar uma faca de corte ali na mão da criança, né? Mas ela vai começar como? Vai começar com aquela espátulazinha de madeira que a gente passa manteiga e vai usar aquilo como faca. Depois uma faquinha de plástico e quem sabe depois uma serrinha, né? Então você vai conduzindo o brincar, o aprendizado dela, né? E sempre monitorando, sempre presente. E aí aqui em casa, com o pai, os banhos são uma festa. São uma festa, assim, transformadora. Os banhos que as crianças tomam com meu marido, eu me sinto bem de ouvir eles brincando lá dentro, sabe? E comigo, o que as crianças adoram fazer, muito assim, do que diz respeito às questões cotidianas, sabe? Da rotina da casa mesmo, é o guarda-roupa. Quando eu vou separar as roupas para guardar, é mais bonitinho. Eles já vêm, mamãe, coloca o bracinho assim, e eu coloco as pilhas em cima da mão deles, né? E cada um vai pro seu quarto. A mais novinha coloca em cima da cama, o mais novo coloca em cima da cômoda, e aos poucos ele já está começando a guardar algumas coisas também. E para eles isso é uma grande festa. Essa é minha, essa é da mamãe, vou levar lá na cama da mamãe. Esse é do papai, vou levar lá no quarto do papai. Então tudo isso faz ali a gente ter um tempo de qualidade com essa criança e mais ainda construir importantes memórias afetivas, né? Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, a vida se constrói no dia a dia. A vida acontece aqui, ela acontece agora. E isso torna a nossa rotina mais leve, a nossa rotina mais efetiva, mais fluida. E é importante que eu me permita, né? Que eu permita ter esses momentos. Porque muitas vezes, o que a gente pensa? Mas eu trabalho o dia todo, Michelle, eu chego em casa cansada, eu vou deixar a criança me ajudar a lavar vasilha, por exemplo, vou fazer aquela bagunça. Se permita. E tenha a clareza de que não precisa todo dia o banho ser uma festa. De que todo dia não precisa... você não precisa dar as roupas para a criança guardar e ela espalhar tudo, porque às vezes vai cair do braço dela mesma, a pilha vai cair no chão e vai espalhar. Né? Você não precisa deixar a criança todo dia te ajudar a preparar um lanchinho, porque tudo isso sim dá trabalho, eu entendo, né? Mas quando eu me permito ter essas brechinhas ali no meio da loucura que é o dia a dia, a relação acontece de uma maneira mais fluida, as atividades acontecem de uma maneira mais fluida, o meu tempo com a criança engrandece. Eu tô preocupada com o tempo, gente, já são 19h30. Vou rapidinho aqui pra gente ir terminando. E uso de telas, né? Eu posso contar o uso de telas, assistir um filme como um tempo especial? Então, em suma, não. Em suma, o tempo com telas não é um tempo especial. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque ficam todos ali voltados para a TV, com os olhos vidrados na TV ou no tablet ou no celular, no que for, e aquela sucessão de imagens rouba a nossa atenção e a gente não consegue interagir com o outro, né? O tempo de qualidade, ele se dá na interação, não é mesmo? Mas eu posso ressignificar isso também? Posso. E é super bacana, porque a sua criança ela vai ter curiosidade de, sei lá, de como fazer um bolo, de como fazer um origami de florzinha, né? E por que não pesquisar isso com a criança? E aí nessa pesquisa acontece a interação, você conversa, você troca uma ideia com ela, isso pode ser muito interativo e é essa interação, né, que vai fazer essa atividade nutritiva emocionalmente, porque essa relação, mãe é nutrição emocional, né? Os pais, a relação em família é uma nutrição emocional. Então a gente precisa da interação efetiva, do olho no olho, da atenção,
né? E é importante também que a gente se atente à nossa capacidade de se doar, né? Porque às vezes você colocou lá o vídeo que explica, por exemplo, como fazer um origami para a criança e saiu. Esquece que a criança também não tem todas as habilidades, né? Nem cognitivas, nem nem motoras, né? Para fazer esse origami, por exemplo. A última questão que eu quero falar com vocês, e talvez a mais importante delas, é que é necessário que se alinhe as expectativas. O seu filho vai te querer, sim, ele vai querer estar com você e vai querer estar com você o tempo todo. E isso é normal, ele é uma criança e as crianças, elas têm uma necessidade de interação muito grande, uma necessidade de ser vista muito grande, de ser aceita e de fazer parte. E isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então a gente não pode negligenciar, né? E que bom que as crianças nos querem. E é importante a gente lembrar que lá na frente, na vida adulta, né, essa segurança emocional que a gente deu aqui no hoje vai influenciar lá no adulto seguro ou não que essa criança vai se tornar. E aí eu quero ler uma frase para vocês que eu acho super bacana, né? O Winnicott é um pediatra psicanalista do século XX, ele diz o seguinte: a capacidade do ser humano ser feliz e se desenvolver depende de duas questões, do tempo e de uma pessoa. O tempo é esse tempo que você disponibiliza para essa criança, com intencionalidade, com interesse, né, com olho no olho. E a pessoa é você, né? Então, não adianta eu delegar para a professora, para babá. As crias precisam das mães, as crias precisam dos pais. E se você delega para um outro, fica esse vazio emocional, né, que vai ser sentido no hoje e sobretudo lá na vida adulta. Então, se eu pudesse resumir para vocês, né, nossa live de hoje em uma frase só, eu diria o seguinte: tempo de qualidade não é meia hora, não é 10 minutos e não é 5 horas. Tempo de qualidade é o máximo que você pode doar do seu tempo para o seu filho. E doar com interesse, doar com presença, doar com disponibilidade emocional, com intenção, com olho no olho. Isso só você sabe, né? Numa conversa aqui no início a gente estava falando sobre a possibilidade, o que é possível para você, mas eu quero o seu máximo possível. Eu não quero que você se sabote e diga: hoje eu só pude 10 minutos, hoje eu nem posso, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Lembra da nossa conversa lá no início, que a gente falou sobre os sabotadores? Pense neles antes de dizer qual que é o seu tempo disponível para o seu filho. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: eu trouxe para vocês uma poesia que eu adoro, um poema lindo de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua brilha toda, porque alta vive. Então, ser inteiro com seu filho. Eu desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. O último final de semana antes do Natal, né? E que seja uma semana nutritiva, de pensamentos, de clareza, de disponibilidade emocional para você e para sua família. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui para mim nessa interrogação, que eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos aqui para a gente conversar. Confesso que eu planejei fazer uma live de no máximo 40 minutos, porque afinal de contas, hoje é sexta-feira, eu sei que o tempo de vocês não é tão grande assim. Mas eu confesso também que é um tema muito consistente, que não dá só para passar por cima, né? Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Meu nome é Michele, eu sou mãe, educadora parental. Toda sexta-feira o nosso encontro é aqui no @Michele Brandão, às 18h30, e temos encontro também às terças-feiras.
que o horário, eu vou fazer de novo uma enquete pra gente definir, tá bem? Um beijo e até a próxima. Obrigada a todos.